farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 266ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é o pecado como piada. Há muita gente que brinca com o pecado, que faz do pecado uma piada. Será que o pecado tem mesmo piada? Hoje em dia, a maioria das culturas não acha que o pecado seja algo hediondo, horroroso, indecente, indecoroso, feio, vil, como já foi considerado no passado. Na verdade, muitas pessoas hoje acham, pelo contrário, que o pecado tem graça, é divertido. Pensa, por exemplo, nos meios de entretenimento. Os programas de televisão, as séries, os filmes em geral, a comédia stand-up, os memes nas redes sociais, tudo usa o pecado para fins humorísticos. Ao brincarem com temas relacionados com o pecado, algumas pessoas buscam, sem provavelmente terem disso consciência, não apenas uma forma de entretenimento que provoque riso, mas uma ruptura com as normas morais, a fim de se pôr em questão certos valores. Quando o pecado é abordado com humor, ele perde a sua aura de seriedade, de gravidade, o que pode fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade para rir de algo que de outra forma seria motivo para chorar, por ser algo bem sério, bem grave. Ao fazer piada sobre algo proibido, há um certo prazer de transgredir as convenções e rir daquilo que é considerado justamente sério e impróprio. Algumas piadas são uma forma de criticar algumas aparentes contradições e hipocrisias da sociedade ou da religião. Pode ser uma maneira de questionar a moralidade imposta pelas instituições ou uma forma de mostrar que nem tudo o que é considerado pecado é necessariamente negativo ou errado num contexto mais amplo. O humor também surge ao se exagerar as consequências do pecado. Muitas vezes, o que é apresentado como pecado numa piada é considerado algo trivial, e os humoristas levam a situação a extremos para criarem uma situação cómica. Esse exagero ajuda a diminuir a carga pesada que normalmente acompanha o conceito de pecado, transformando em algo leve, que, no seu entender, deve ser levado com ligeireza e leviandade, fazendo assim parecer, em conclusão, algo inofensivo e até mesmo absurdo. Usar o pecado de forma humorística é uma forma das pessoas afastarem o medo ou o peso da transgressão, tornando o pecado mais digesto e sem sentido mesmo. Brincar com o pecado pode ser uma maneira de criticar as normas, questionando o que é realmente moral e questionando a razão de certas ações serem classificadas como pecaminosas. No fundo, a brincadeira com o pecado vem de um coração pervertido por natureza, que anda sempre em busca de companhia pecaminosa. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 9, que os insensatos ou loucos zombam do pecado. Raramente se vê na comunicação social as reais consequências do pecado. Sabe que o pecado é como uma ladeira escorregadia. Uma ação pecaminosa transporta rapidamente para uma série de outras ações pecaminosas que causam enorme queda. As tentações para o pecado são, de facto, como uma ladeira escorregadia para se cometerem pecados que a pessoa talvez nunca tivesse pensado em cometer na sua vida. A maioria das tentações começa pelo destaque de uma necessidade ou desejo carnal. Foi isso que a serpente inculcou em Eva, como vemos na Bíblia em Gênesis 3. A tentação minimiza a possibilidade de a primeira ação levar a outra ação, mas a verdade é que, sendo consumada, a tentação entra como que numa ladeira escorregadia imparável. Se víssemos antecipadamente os resultados da cedência à tentação, a maioria das pessoas evitá-la-ia, com toda a certeza. É por isso que a publicidade às bebidas alcoólicas apresentam sempre bons momentos que se vivem com os amigos, procurando convencer que é divertido beber. Os anúncios de bebidas alcoólicas nunca mostram o que acontece quando as festas acabam, ou poucos se meteriam nelas. Se as empresas de tabaco divulgassem seriamente o resultado total e final do consumo do mesmo, os candidatos a fumador não se aproximariam da ladeira escorregadia que conduz os fumadores à dependência, ao cancro de pulmão, ao cancro de garganta, às doenças pulmonares obstrutivas crónicas, etc. Independentemente do quão divertido seja dançar no topo da ladeira escorregadia, o que acontece na base da mesma não é nada, nunca foi nada bom. O pecado anuncia que pode satisfazer as nossas necessidades melhor do que qualquer outra coisa, mas é mentiroso. O pecado, de braço dado com Satanás, insiste que é nosso amigo e que nos quer fazer felizes. Satanás tudo fará para nos levar a colocar o pé na ladeira escorregadia. O vício em jogos de azar começa com a primeira moeda colocada na ranhura de um caça-moedas.
O alcoolismo começa com o primeiro copo. A cannabis tem sido chamada de droga de passagem, porque o seu uso recreativo pode tornar-se num caminho escorregadio para a dependência esclavagista de outras drogas. Quando as pessoas são apanhadas em deslizamento na ladeira escorregadia, o tentador desaparece-lhes da vista, não o vendo mais em lugar nenhum. Ele nunca surgirá depois para socorrer as vítimas. Nunca lhes lançará uma corda ou uma boia salvadora. Ele promete liberdade, mas em vez disso, acorrenta as pessoas, escravizando-as totalmente. Sabe que o pecado tem um poder sedutor, mas também um poder escravizador. Sabes qual é realmente a estratégia de Satanás? Fazer rir das mesmas coisas que levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. Se queres saber como e de onde é realmente o pecado, olha para o que aconteceu na cruz. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo mostra o quão alto foi o preço que ele teve que pagar para perdoar todos os teus pecados. Satanás disfarça o pecado para o fazer parecer atraente. Tem cuidado, pois não é isso que vemos na cruz do Calvário. Muitos ainda pensam que tudo o que sabe bem é bom. Por exemplo, preferem empanturrar-se com guloseimas enquanto veem Netflix do que levantarem-se da cama às 6 da manhã, por exemplo, para fazerem jogging. Nós tendemos a buscar sempre o caminho mais fácil, mais confortável, mas o pior é o resultado. O final será mais vantajoso. Obesidade, diabetes, tensão alta, entre outros fatores extremamente prejudiciais, irão ser consequência dessas atitudes aparentemente divertidas e boas, entre aspas. O pecado tem todo o tipo de consequências na tua vida. Quero destacar 3. Primeiro, o pecado afasta-te de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. O pecado cria um abismo realmente entre ti e Deus. Segundo, o pecado cria stress. Uma das maiores fontes de stress é a culpa não reconhecida e não resolvida do pecado. O rei David disse: pois já as minhas iniquidades ou pecados ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Salmo 38:4. Viveres em pecado tem um preço emocional enorme. Quebrares as leis de Deus conduz à preocupação, ao medo, à culpa e à insegurança. Terceiro, o pecado condena. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte. Entende que em extremo é a morte eterna. Podes pensar que o teu maior problema é um conflito de relacionamento, um problema de saúde, talvez, dificuldade em encontrar emprego ou outro. Mas a realidade é que o teu maior problema é que estás inimizado com Deus por causa do teu pecado. É por isso que costumas ficar tão frustrado. É por isso que às vezes tens dificuldades em dormir à noite. É por isso que entras em stress. Tu não foste feito para viver em desarmonia com o teu Criador que te ama tanto. Ele criou-te e enviou o seu Filho para morrer por ti. Ele quer que estejas em harmonia com Ele para sempre, por toda a eternidade. Arrepende-te quanto antes do teu pecado, para que possas estar em paz com Deus. O pecado é real. É uma doutrina que posso provar facilmente. Basta olhares ao teu redor, pois a evidência está por todo lado. O mundo pode tentar negar a realidade de muita coisa, mas não pode negar a realidade do pecado. Se não entenderes o que é o pecado, certamente não compreenderás a necessidade que tens de salvação. O pecado causa separação, causa ruptura no relacionamento do homem com Deus. E a obra de Cristo na cruz do Calvário veio restaurar essa relação para que possas entrar em comunhão com Deus. Mas para isso, tens que crer, como diz a Bíblia. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol